Bem-vindos, meus irmãos, ao canal. Meu nome é Simone de Lima e eu falo aqui em nome do Centro Espírita Irmão Clarencio. Nosso centro espírita está temporariamente com as suas atividades físicas paradas por questões das contenções da pandemia. Então, estamos todos impedidos de nos reunir na nossa casa, mas os nossos trabalhos continuam e nós estamos nos esforçando da melhor forma possível para trazer a palavra amiga, a palavra de conforto que a nossa casa sempre teve para todos nós participantes e trabalhadores. Então, hoje eu convido a vocês que estão assistindo para fazer o estudo junto comigo, mas antes vamos fazer a nossa prece inicial. Eu convido a todos a se concentrarem nesse momento, pensarem em Jesus e vamos orar juntos. Amado Mestre Jesus, neste momento elevamos o nosso pensamento a Ti e Te pedimos que nos envolva com o Teu amor e com a Tua luz. Que possamos, Senhor, estar conectados contigo, totalmente envolvidos pelas tuas vibrações de amor, de paz e de misericórdia, e que possamos tirar o melhor proveito possível do estudo que iremos fazer. Permaneça conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, meus queridos irmãos, hoje o nosso estudo nós vamos falar um pouco sobre Leon Denis. A gente está comemorando 93 anos que já Leon Denis desencarnou, já nos deixou, mas é um espírito que nos deixou um legado enorme de suma importância para a solidificação da doutrina espírita no nosso planeta. Um bravo e valente lutador que, com a sua história de vida e com as suas ideias tão lúcidas e brilhantes, deixou para nós grandes ensinamentos. E como nós estamos nos lembrando de Leon Denis, eu gostaria de propor que o nosso estudo fosse baseado em um pouco do legado dele. Nós vamos fazer algumas citações de textos do Leon Denis, de obras do Leon Denis, e a partir dessas citações a gente tenta refletir um pouco e conversar um pouco sobre isso. A primeira citação, todas elas serão tiradas do livro O Problema do Ser e do Destino. A primeira consideração que eu destaco para a gente desenvolver nosso pensamento hoje é essa. O ser classifica-se a si mesmo pela natureza das energias de que se torna o centro irradiador, mas ao passo que as forças do bem se multiplicam por si mesmas e aumentam incessantemente, as forças do mal destroem-se por seus próprios efeitos, porque esses efeitos voltam para a sua causa, para o seu centro de emissão, e traduzem-se sempre em consequências dolorosas, estando o mal, como todos os seres sujeitos a impulsos evolutivos, vê isso aumentar-se forçosamente a sua sensibilidade. Então, o que a gente deduz disso? Tudo aquilo que nós emitimos, nós recebemos necessariamente de volta para nós. Se as energias são positivas, receberemos de volta energia positiva. Se elas são negativas, nós também sentiremos o efeito dessa negatividade. E aí ele continua. Sucede o mesmo na ordem moral. Os pensamentos de ódio e vingança, os desejos de prejudicar provenientes do exterior, só podem agir sobre nós, influenciar-nos, desde que encontrem elementos que vibrem uníssonos com eles. Se nada existir em nós de similar, essas forças ruins resvalam sem nos penetrarem, volvem para aqueles que as projetou, para por sua vez o ferirem, quer no presente, quer no futuro, quando circunstâncias particulares a fizerem entrar na corrente do seu destino. Então,
quando a gente está recebendo uma carga negativa, essa carga negativa só é capaz de nos atingir se nós estivermos vibrando na mesma sintonia. Se ela não encontrar sintonia em nós, não vibrar em uníssono, essa vibração negativa não será capaz de nos atingir. Mais uma vez, isso faz a gente refletir da importância do nosso pensamento, da importância da gente tentar, ao máximo possível, se manter num nível vibratório positivo. Isso em todos os momentos da nossa vida. Nós já vamos falar sobre esse momento específico que estamos vivendo agora, mas isso serve para todo e qualquer momento da nossa vida. Vamos pegar mais uma citação do Leon Denis, desse mesmo livro, mais à frente, em que ele fala para nós de algo muito importante. E Leon Denis dá uma importância realmente muito relevante a uma grande potência que nós temos, que é a vontade. E a gente não consegue entender muito bem o quanto isso é uma grande potência na nossa vida, o quanto nós temos essa força dentro de nós, mas não temos o hábito de usá-la. Vamos ver, isso é um capítulo enorme, dedicado somente a falar da vontade, mas nós vamos falar um pouquinho só sobre algumas citações do Leon Denis, falando um pouco da vontade, para a gente refletir juntos. Por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Como é que eu posso movimentar as minhas energias para ter pensamento elevado, para pensar coisas boas, para desejar coisas boas? O que eu preciso acionar dentro de mim para eu conseguir esse nível de pensamento bom e positivo? Pela vontade. O uso persistente, tenaz, dessa faculdade soberana permitir-nos-á modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Olha que afirmativa significativa. Olha o valor que Leon Denis nos chama a atenção que tem a vontade. O quanto nós somos capazes de realizar coisas incríveis através do uso da vontade. Então é algo para a gente pensar. Se a gente tem essa potência, se a gente tem essa força moral dentro de nós, vamos tentar acioná-la, vamos tentar exercitá-la, porque a gente só aprende no exercício. E ele segue. A vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao imã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei e da evolução. A vontade, a confiança e o otimismo são outras tantas forças preservadoras, outros tantos baluartes opostos em nós a toda causa de desassossego, de perturbação interna e externa. Bastam às vezes por si sós para desviar o mal, ao passo que o desânimo, o medo e o mau humor nos desarmam e entregam a ele quem? O mal, sem defesa. O simples fato de olharmos de frente para o que chamamos mal, o perigo, a dor, a resolução de os afrontarmos, de o vencermos, diminui-lhes a importância e o efeito. Olha que coisa incrível! A vontade, a confiança e o otimismo são grandes armas que nós temos contra o mal. E incrível essa citação dele, em que ele diz que o simples fato de olharmos de frente para o que chamamos de mal diminui a sua importância e o seu efeito. Olha que coisa incrível. Então eu estou sendo ameaçada por um mal,
por algo que me causa dor, me causa medo, mas eu olho para esse mal de frente, aciono a minha vontade e digo, eu sou mais forte, eu vou vencer você. E isso traz em nós uma força interior que a gente esquece que tem. Então, o pensamento positivo, à medida que a gente aciona a nossa vontade para querer sim se manter numa vibração positiva, num pensamento positivo, é um remédio moral extremamente potente para qualquer mal que a gente estiver vivenciando. E para encerrar essa citação, esse capítulo, ele fala assim: nem sempre é possível, na ordem moral, afastar as vicissitudes da sorte. Claro, a gente não tem esse poder. Não, eu não quero ter problemas, eu não quero ter dores. A gente não tem essa força, não é isso. Mas se pode adquirir força bastante para suportá-las com alegria, sobrepujá-las com esforço mental, dominá-las por tal forma que percam todo o aspecto ameaçador para se transformarem em auxiliares do nosso progresso e do nosso bem. O mal está aí, está na nossa frente, está nos ameaçando, mas nós temos dentro de nós a força moral de encarar essa situação com positividade, com otimismo, com pensamento positivo e vencê-lo. Isso é algo que a gente, nesse momento específico que estamos vivendo, é de extrema relevância. Nós precisamos nos lembrar que nós temos dentro de nós essa potência, essa força, essa capacidade de superação. Isso faz toda a diferença nesse momento que a gente está vivendo agora. Estamos passando por situações de medo, situações de incerteza, de insegurança, de não conseguir vislumbrar o futuro com clareza. Isso ameaça todos nós. Não há ninguém que esteja imune a isso. Porém, nós temos dentro de nós a força suficiente para passar por toda essa situação da melhor forma possível, de uma forma mais suave, de uma forma mais amena, sem pânico, sem terror e com confiança em Deus, que é o mais importante disso tudo. Esse momento que nós passamos, que é gravíssimo, grave no sentido de importante, é um momento de extrema importância que estamos passando. Os espíritos amigos que trabalham conosco, que estão sempre nos protegendo, eles não nos deixaram sozinhos. Muito pelo contrário, eles estão mais próximos do que nunca. Nós estamos constantemente recebendo mensagens de otimismo, de incentivo, de certeza de que isso tudo vai passar, de que esse momento de dor ele é temporário, que ele não é perpétuo, mas que ele é extremamente necessário para que nós possamos executar a transmutação do nosso planeta. Então, nós já recebemos várias mensagens em vários pontos diferentes, com várias origens, de espíritos que se importam conosco, entendem a nossa aflição, participam de todo esse processo e estão constantemente nos trazendo uma palavra de conforto, uma palavra amiga, uma palavra de confiança e de fé. Estamos sendo todos convidados a refletir. Não é para simplesmente nos colocarmos na posição de vítimas. Nós não somos vítimas nesse processo. Nós somos protagonistas nesse processo. Estamos sendo convidados a participar desse processo. E como eu devo participar desse processo? Primeiro, nós temos que ser realistas e pensar que estamos encarnados. E se estamos encarnados, estamos sujeitos às vicissitudes da matéria. E, portanto, precisamos cuidar do nosso corpo físico nesse momento. Precisamos seguir as orientações da ciência
em relação a isso. Precisamos tomar as precauções necessárias que a ciência nos orienta em relação à higiene, em relação à proteção, ao isolamento social. É extremamente necessário que a gente faça essa parte, porque enquanto seres encarnados precisamos cuidar da nossa matéria, porque ela é perecível e ela está sujeita sim a adoecer, a se contaminar. Então essa é a nossa parte enquanto espíritos encarnados. Agora, enquanto espíritos imortais, vamos entender toda essa situação, o quanto ela é grandiosa, o quanto ela é um enorme convite de Deus para que nós repensemos as nossas atitudes. É um grande convite à solidariedade. É um grande convite a fazer brotar dentro de nós o que há de melhor, o que há de mais sagrado dentro de nós. Como o Leon Denis nos falou, nós vamos mobilizar nossa vontade, para fazer o bem, para sermos seres mais solidários, mais amigos. Vamos olhar mais uns para os outros, cuidar mais uns dos outros, olhar para a nossa família, para os nossos amigos. Agora nós estamos sentindo o quanto eles nos fazem falta, o quanto a distância é algo que nos faz sofrer. Então, isso serve para a gente redimensionar as nossas relações afetivas. Então, de que forma a gente poderia melhor aproveitar toda essa situação limite que nos está sendo impostas? A gente pode desenhar um caminho do que for melhor para nós. Primeiro, tentar se manter com pensamento positivo e sempre com pensamento ligado a Deus. Mas algumas ações práticas a gente pode colocar no nosso dia a dia. Poxa, eu estou isolado, eu estou preso dentro da minha casa. O que eu posso fazer? A gente pode fazer muito. A gente está sendo convidado a fazer coisas que a gente nunca fez. Será que eu preso dentro da minha casa, eu não posso fazer uma ligação para aquele meu amigo que às vezes precisa conversar muito? Às vezes ele é meio repetitivo, é meio cansativo, meio depressivo. Mas eu nunca tenho tempo para conversar com ele. Agora eu tenho todo o tempo do mundo. Será que eu não posso ligar para esse amigo agora? Será que eu não posso colocar os talentos que Deus me deu a serviço do bem? Quantos psicólogos nós estamos vendo se colocando à disposição para conversar com pessoas que têm problemas depressivos, problemas emocionais de toda sorte e que estão impedidos de fazer suas consultas com seus terapeutas? Quantos psicólogos estão se colocando à disposição para ajudar essas pessoas? E mesmo que você não seja psicólogo, certamente você tem amigos. Que tal se a gente ligar para aquele amigo nosso que mora sozinho? Sozinho. E nesse momento o isolamento para ele está sendo muito mais difícil do que para quem está fazendo isolamento em família. Será que a gente não pode ligar para esse amigo? Será que o meu vizinho que é velhinho e também mora sozinho, não tem ninguém para ir ao mercado para ele, será que eu posso ir ao mercado, me oferecer para ir ao mercado para ele, já que eu não sou do grupo de risco, ele é o grupo de risco? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso tomar conta das crianças, de uma pessoa amiga ou de alguém da minha família que precisa ir trabalhar e não pode ficar em casa, precisa ir trabalhar? Será que eu posso tomar conta das crianças dela enquanto ela vai trabalhar? Será que eu posso entrar nas redes sociais e me limitar a não semear a discórdia? A me limitar a só semear coisas boas, palavras positivas, mensagens de amor, de otimismo, de luz, para que os meus amigos virtuais, quando abrirem, só enxergarem isso nas minhas páginas? Um outro cuidado que é importante a gente ter, a gente precisa se informar, precisa saber o que está acontecendo, precisa, mas a gente não precisa ficar 24 horas por dia só contabilizando números negativos. Isso faz com que a nossa vibração caia.
É importante a gente se manter numa vibração positiva. O mundo precisa de nós. Nós precisamos dar o que melhor houver no nosso coração. E essas pequenas atitudes que a gente toma no dia a dia, nada mais são do que a tradução da caridade. E o que é a caridade, se não das maiores virtudes? A gente não aprende pelo Espiritismo que fora da caridade não há salvação, pois está na hora da gente exercitar a caridade. Vamos exercitar a caridade, vamos orar juntos, orar em família, orar por todos aqueles irmãos que precisam sair e estar trabalhando para que a sociedade continue viva, limpa. São tantos irmãos da área de saúde, da área da limpeza. São pessoas que não podem parar de trabalhar. Oremos por eles, porque eles estão mais suscetíveis, estão mais vulneráveis. Então é o momento da gente se ligar a Deus mais do que nunca. Orar muito, orar sempre. E tenhamos, irmãos, a certeza absoluta de que Jesus está no leme. Ele é o governador desse planeta. E nunca, nunca nos abandonará. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje, meus irmãos. Vamos nos unir em oração, em pensamentos positivos, porque essa situação, por mais terrível que nos pareça, ela vai passar, ela tem um fim. E vamos fazer o que houver de melhor ao nosso alcance, porque estamos sim sendo convidados a colocar para fora, a externar o que há de melhor em nosso coração. Façamos isso, meus irmãos. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Eu convido todos a mais uma vez elevar o pensamento a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, ao nosso irmão Clarencio, mentor da nossa casa espírita, e a toda essa espiritualidade amiga que está sempre próxima de nós, nos auxiliando, nos induzindo aos bons pensamentos e às boas atitudes. E dizer assim: amado Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos sendo provados no que há de melhor em nosso coração. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a passar por esse momento, revelando o que há de melhor. Que possamos fazer as melhores escolhas, as melhores opções, e tenhamos as atitudes que estejam perfeitamente em harmonia com os teus ensinamentos, Mestre. E que possamos estar sempre, em cada momento de nossas vidas, ligados a Ti. Sejamos bons cristãos e façamos a nossa parte. E assim, Senhor, pedimos que nos envolva com Teu amor, com a Tua luz, e possamos encerrar em harmonia nosso momento de reflexão. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Muito obrigada.